Paz, irmãos e irmãs, nós estamos na campanha 21 dias de jejum e oração. Tem sido uma bênção para todos nós, para a igreja, para a minha vida, para a minha família. E louvo a Deus por cada um dos irmãos e irmãs que tem participado desse momento tão precioso na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. No devocional de hoje, eu quero meditar em Hebreus capítulo 11, versículos 32 a 34, que diz assim a palavra de Deus. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exército estrangeiro. É interessante que em Hebreus capítulo 11 nós podemos tirar muitas lições preciosas, como nós já ouvimos, lições muito preciosas nesse texto de Hebreus capítulo 11, na galeria da fé, daqueles que viveram pela fé. A fé é esta certeza, pela fé nós podemos viver situações, podemos viver grandes bênçãos, podemos viver um presente, podemos impactar o nosso futuro através de uma vida focada na fé no nosso Senhor. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Se nós já temos em nossa mão, não precisamos ter fé. A fé, diz a palavra de Deus, é que quando essa palavra diz algo sobre a vontade de Deus, nós oramos e Deus então cumpre a sua palavra. A fé nos leva a uma vida de obediência, a uma ação poderosa, crendo que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. A fé é esta certeza, está apoiada no caráter de Deus. Quando Deus diz algo, nós podemos com certeza nos apoiar e agirmos e orarmos, porque Deus vai fazer. Então a fé é esta confiança de se apropriar das promessas de Deus, se apropriar daquilo que Deus já disse. A fé é trazer estas coisas que ainda não existem para a realidade visível, é trazer o invisível para a realidade visível. A fé é esperar com paciência, porque Deus, ele vai cumprir as suas promessas. A fé nos leva a viver uma vida totalmente diferente, cheio de uma atmosfera espiritual. A pessoa que está tomada pela fé é uma pessoa vitoriosa, porque ela crê exatamente que Deus é poderoso para cumprir, mesmo quando ela não vê, mesmo quando ela não entende. Pela fé nós podemos agir de maneira sobrenatural. Meus queridos, a nossa vida tem que ser baseada na vida de fé. Se nós congregamos, devemos ser pela fé. Se nós estamos junto com os nossos irmãos, tem que ser movidos pela fé. Se nós ofertamos e dizimamos, tem que ser pela fé. Se nós oramos, tem que ser pela fé. Se nós fazemos um bem em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tem que ser pela fé. Deus recebe tudo que é feito pela fé. Quando nós não agimos segundo a vontade do Senhor, isso é um sinal de que nós não temos fé na palavra de Deus. Então esse texto que nós lemos diz, o autor aos Hebreus, depois de discorrer sobre várias pessoas que agiram pela fé, várias pessoas que alcançaram vitórias pela fé, diz: o que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté e muitos outros, porque quando nós vivemos pela fé, nós podemos fazer coisas tão poderosas e numerosas que são incontáveis. Por isso que o autor diz: não tenho tempo para falar de tantas coisas que esses homens viveram e praticaram, porque eles viveram uma vida cheia de fé. Ora, nós podemos viver uma vida muito limitada, uma vida atrás da linha do medo, uma vida de incredulidade. É uma vida muito limitada que cabe apenas numa página. Mas o autor está dizendo que faltaria tempo, falta tempo para falar desses homens que agiram e viveram pela fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, a vida é muito curta e você pode fazer grandes coisas, grandes realizações.
que vai faltar tempo das pessoas falarem o tanto que você realizou por meio da fé. Existem muitas pessoas como Gideão, Baraque, Sansão, mas há pouco tempo houve Hudson Taylor, por exemplo, na China, outros missionários, outros homens, pastores, irmãos queridos das igrejas, que fizeram grandes coisas pela fé. Então, quem vive pela fé, meus irmãos, pode fazer grandes coisas incontáveis. Em segundo lugar, nós aprendemos também no versículo 33, que pela fé eles conquistaram. As conquistas são feitas pela fé. Conquistas é um ato de pessoa que tem fé. Quem não tem fé fica sempre duvidando, com medo, colocando em dúvida as coisas. Mas eles, pela fé, eles conquistaram reinos. Eles conquistaram o cumprimento das promessas. Eles enfrentaram adversidades e fecharam a boca dos leões. Você não pode ter medo de agir pela fé. Não há nenhum tipo de circunstância que não possa ser vencido por um homem, uma mulher de fé. Se você está com o seu casamento fracassado, tenha fé, Deus vai agir. Se você precisa que Deus haja na sua vida financeira, que Deus haja na sua vida emocional, espiritual, na sua vida física, com saúde, a fé traz a realidade material, aquilo que ainda é invisível. Pela fé nós podemos conquistar. Assim como estes homens e mulheres, no versículo 33, conquistaram reinos pela fé. Meus queridos, nós vivemos numa época em que você e eu precisamos deixar Deus ativar a fé poderosa em nosso coração. No versículo 34, então, para finalizar, diz que pela fé, eles da fraqueza tiraram força. Muitas pessoas andam desanimadas porque elas não deixam que a fé verdadeira brote no seu coração. A palavra do Senhor diz que ao ouvir a palavra, ela vai gerar fé no seu coração. A fé é ativada pela palavra de Deus. A fé é uma confiança diante de tantas dificuldades de que Deus está presente com você. Da fraqueza eles tiraram força porque eles tinham fé. Diz que tornaram-se poderosos na batalha. Na batalha nós não precisamos de estratégias humanas, nós precisamos de crer no Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas enfrentaram adversidades, eles contrataram exércitos, eles tinham boas estratégias, mas não tinham fé e eles fracassaram. Enquanto outros, com menor número, com poucas estratégias, mas com uma grande fé no Senhor, eles venceram as batalhas que Deus permitiu que eles lutassem. Então, olhe para você, olhe para mim, olhe para nós hoje. Não limite o seu raio de ação pelo que você vê. Não limite o seu raio de ação pela família que você nasceu, pelos seus dons e habilidades que você tem, ou por aquilo que as pessoas dizem sobre você. O seu raio de ação, a sua vida, tem que ser baseada no tamanho do seu Deus, do quanto você crê, do quanto você tem fé. Então eu te desafio você a orar pela sua família, a dizer: Deus, pela fé eu trago à existência uma família abençoada, um esposo abençoado, uma esposa abençoada. Todos os dias pela manhã, prostre diante do Senhor, rogue a Ele pela fé para trazer à existência uma família abençoada. Rogue a Ele dizendo e citando a palavra dEle, citando o Salmo 128, citando as promessas do Senhor para a sua família. Rogue ao Senhor sobre a vida financeira. Deus pode trazer os recursos, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Deus pode trazer existência, oportunidades, crescimento, para que você alcance grandes vitórias na vida financeira. Rogue a Deus que te dê um coração fiel para você dizimar e ofertar, como Caim, que ele dizimou e ofertou ao Senhor o melhor, mas é porque ele tinha fé. Rogue ao Senhor para que pela fé você possa falar às pessoas perdidas, os seus oikós, os seus amigos. E esta fé poderosa pode ativar uma mudança tão grande no coração dessas pessoas. Você pode fazer muito mais do que você está fazendo, para que no final da sua jornada falte tempo de falar dos feitos que Deus realizou através da sua vida. Você pode conquistar mais do que você tem conquistado. E você pode da fraqueza tirar força por meio da fé. Você pode tornar-se poderoso nas batalhas. Deus permitirá batalhas para provar a nossa fé.
mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Nós cremos que Ele fará grandes coisas, traga ao mundo visível as coisas invisíveis, em nome de Jesus. Que Deus deixe essa palavra no seu coração, que você permita que essa palavra gere vida e que você seja muito abençoado, que você haja de uma forma tão poderosa daqui para frente e que os feitos do Senhor se manifestem em sua vida. Que Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, dias abençoados, dias de fé, dias de crescimento para a glória de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus. E lembre, podemos fazer mais do que poderão contar sobre nós.